Após uma dura derrota no jogo 5 nas finais da temporada passada, o Lynx volta para esta temporada extremamente dominante, com um sistema baseado em duas perspectivas simples: fazer as adversárias gastar o maior tempo de posse possível, ao fazer isso conquistar a bola e executar o oposto, atacar o mais rápido possível. O looping desse trabalho fez com que o Minnesota Lynx, comandado pela Cherry Reeves, dominasse a WNBA nos dois lados da quadra. Toda equipe dominante é equilibrada, o Lynx não é diferente. A simplicidade da sua defesa faz com que todas as atletas falem na mesma língua. Defesa é comunicação, uma equipe que fala o jogo inteiro é um time eficaz. Tudo começa com uma boa transição defensiva. Uma transição bem coordenada força o adversário a jogar os 5 contra 5. A principal cobertura da equipe é o drop, contando com uma defensora do ano. Este trabalho fica ainda mais consistente. O drop é a principal, mas não é engessado. As atletas podem tomar decisões nas execuções das coberturas. A fisicalidade no perímetro intimida as adversárias. A pressão na bola faz com que elas vão para trás de duas maneiras: driblando, sendo forçada a ir para trás, ou passando a bola para o reinício da posse. Isso retarda o ataque, fazendo com que a tática premeditada dê resultado positivo. Quando esse passe vai para frente na tentativa de iniciar uma jogada ofensiva, essa pressão na portadora faz com que o passe saia torto e automaticamente chegue ruim. Com o passe chegando ruim e as grandes também pressionando alto, o domínio desse passe fica difícil, favorecendo ainda mais a defesa. Com o tempo passando e o ataque não conseguindo o início, a pressão mental fica muito grande. A tensão pressiona e a defesa vai conseguindo pequenas vitórias, e com isso o ataque fica perdido. A transição defensiva sendo bem feita através da comunicação, a pressão constante na bola para retardar e forçar um passe de reinício, assim chegamos no próximo passo da defesa. O drop é muito eficiente pelas ações anteriores, juntamente com o posicionamento de elite de todas as pivôs da equipe nesta cobertura. A fisicalidade que existe na bola é mantida na navegação. Com uma boa ocupação no drop e a fisicalidade na navegação, temos a portadora muito pressionada e ainda temos a última defensora sendo muito ativa. Essa ativação deixa o ataque engessado e a bola fica viva através de desvios. Rotações são bem feitas por ser boas em abrir a boca e erros sendo forçados pela defesa. O drop é muito consistente e eficiente, mas a defesa também está pronta para trocar quando necessário. Jogando com duas grandes móveis, essas trocas não deixam vulnerabilidades. Quando trocam, o gatilho de uma triple switch é rápido para não permitir que a pivô adversária fique com uma navegadora. Então a última defensora, a defensora da ajuda, que será justamente a outra grande, faz essa cobertura e mantém a defesa intacta mesmo fazendo rotações complexas. O Lynx deixa muito cristalino o impacto de uma excelente comunicação. A constância duradoura nestes longos e detalhistas processos faz o Lynx ser a melhor defesa da liga, e seu melhor ataque passa também por ser a melhor defesa da W. Mas esse equilíbrio da equipe foi levado a um nível muito alto. Não é comum ser a melhor em ambos lados, não existe perfeição, mas esse ataque é o mais próximo de perfeito que existe, uma definição pura de ritmo e espaçamento. Quando falamos de espaçamento, é atrelado ao jogo de fora para dentro, mas não necessariamente, não existe essa regra, mas só de mencionar nós ligamos a isso. A equipe da Cherry mostra o conceito de jogar de dentro para fora mesmo em um 5-out. Novamente, isso é pelas características das atletas que ela tem. As grandes têm bastante facilidade correndo quadra. Essa chegada rápida da pivô da equipe permite pontos na velocidade da luz, gastando até menos que 7 segundos. Começa primeiro pela defesa, que afunila o adversário junto com o relógio, assim permitindo o controle da bola de uma das grandes. O passe é feito para Courtney Williams e assim o wing runner é executado com mais velocidade e a finalização é sozinha. Deixar com que a Courtney tome as decisões
ações em transição é o que traz eficiência em alto volume. Não entendam isso como apenas passar computando a assistência. É isso, mas é muito mais que assistência. Ela quem clareia a quadra para as companheiras. O primeiro passe é fundamental para o ritmo do ataque. Um sistema flexível e altruísta, as outras jogadoras têm liberdade para puxar essas transições também, achando passes, seja espaçando a quadra ou ativando a pivô dentro do garrafão. Esse ritmo intenso é programado. O ataque rápido e sem muitas jogadas definidas é o paradoxo desse sistema ofensivo. Não ter tantas jogadas pré-definidas não pode fazer você achar que é uma bagunça. Sem muitas sets, resgata o basquete que essas atletas jogavam quando criança. Jogo muito veloz com passe e screen e bastante movimentações. A segunda ação ao chegar na quadra ofensiva é a drag. A screen é feita pela segunda grande, neste caso é a MVP, então existe toda uma gravidade em torno da Napisha. A simples ação de fazer uma parede já cria espaço suficiente para as excelentes arremessadoras do Lynx, ou a própria Napisha consegue criar vantagem através do roll e finalizar de maneira rápida. A screen dela, juntamente com a portadora sendo a Courtney, é uma ameaça chamativa. Quando a Napisha chega para executar, existem mecanismos para o restante da equipe. A mesma pivô que faz o wing runner fará uma realocação em direção ao corner ou na wing. O outro corner estará ocupado pelo espaçamento da transição, assim criando uma saída alternativa. Quando ativado, a jogadora que está no mesmo lado da pivô estará na posição correta de um pick and roll lateral, e através disso, realocações continuam sendo feitas até a manutenção de uma vantagem formar o melhor arremesso possível. A decisão é sempre de quem tem a bola. Ela decide quando e se vai passar a bola. A finalização é também uma saída eficaz. O pick and roll lateral é apenas uma das alternativas, pelo fato da equipe criar muita vantagem no pick and roll alto em qualquer situação. Existem 5 jogadoras do outro lado também, então nem sempre a transição sairá como esperado, mas o respeito ao espaçamento permite que o flow do ataque não se altere mesmo após uma boa transição defensiva. A pivô se movimentará para o topo, se transformando em uma linha de passe segura. O passe chegará e, bem espaçado, o gap defensivo fica difícil de ser executado. Então o handoff é feito, a janela do passe é sempre estreita, mas não existe ninguém no ponto cego dela pela preocupação dos arremessos. Então esse roll será rápido e dentro do ritmo, através da combinação do jogo de dupla com grande espaçamento e reposicionamento. O ataque fica fluido e simples para elas, mas complexo para a defesa, com a defesa tendo dificuldades nas leituras e o ataque sendo fácil para quem executa. Arremessos livres são criados com facilidade e em volume muito alto, e sempre existe uma saída que parece fácil porque elas criam muitas situações limpas. Rejeitar screen é uma delas, que permite pisar no garrafão de maneira rápida e eficaz. A defesa fica preocupada com a decisão das grandes porque elas podem arremessar, e com isso a defensora não pode afundar demais, e quando estão alta e tem esse reject, o garrafão ficará sem ajuda, criando pontos lá dentro de maneira fácil. É uma equipe simples com ataque flexível e com cortes no ritmo ofensivo através do pick and roll. É um altruísmo que deixa o jogo visualmente belo. Isso passa muito pela Napisha. Não são todas as melhores jogadoras que estão dispostas a abrir mão de arremessos para passar a bola. Você não sente algo mecânico, algo obrigatório, algo que ela precise passar a bola. Ela sabe a hora que ela precisa pontuar e a hora que ela precisa passar. É muito natural. O fluxo ofensivo parte principalmente do altruísmo dela, porque as poucas jogadas desenhadas são para colocá-la em posição vantajosa. Uma back sendo para fazê-la chegar mais rápido no post-up, uma flex para ela chegar no spot dela. Não existe um espaço na quadra cuja ela não domine, mas no post-up a disparidade é muito grande. Até quando ela pode pontuar em todas as posses, o cognitivo dela assimila muito rápido a hora que ela precisa bater para dentro
e conseguir pontos fortes, mas também é rápida na leitura da defesa, sabe sentir o que está sendo entregue, atrai muitas dobras e a partir disso passando a bola para manter o ritmo e o espaçamento da equipe. Como a MVP, a gravidade é muito grande ao ponto de criar vantagem sem mesmo tocar na bola, criando arremessos livres para suas companheiras, ou tocando, dando só um tapinha, um toque de meio segundo já é o suficiente para a criação de arremessos totalmente livres. Através de uma defesa sólida e física e um ataque próximo do perfeito, o Lynx domina a W de ponta a ponta. Agora estamos chegando nos playoffs, praticamente outra competição, mas entra como uma grande favorita, e o título passa pelo altruísmo da equipe e a performance da MVP.